A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos apresentar mais um artista brasileiro que agora trabalha em Lisboa. Trata-se do multi-instrumentista, cantor e compositor carioca Domênico Lancelotti. Ele está lançando o novo álbum Raio. Lancelotti vai contar sua história desde a banda de rock experimental Mulheres que Dizem Sim, do trabalho com Moreno Veloso e Alexandre Cassim, da Orquestra Imperial e até da carreira solo. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na pandemia, agora nós vamos para Lisboa, Portugal, falar com o Domênico Lancelotti. Aqui em São Paulo a gente falaria Lancelotti, porque nós somos todos, né, oriundos aqui. Né? Bem-vindo, Domênico. Paulista fica Lancelotti. Lancelotti. Domênico, bem-vindo aqui, já conhece o seu trabalho aqui, a gente acompanha, né? Quem acompanha a música nos últimos tempos tem visto o teu trabalho assim em vários locais, né? E agora você está lançando. É o terceiro álbum, né? Solo, é isso, Domênico? Se eu estou certo aqui. Assinado, né? Só assinado. Por mim é o terceiro. Mas tem outros discos, né? Tem o disco com mais dois, que é o Domênico mais dois, junto com Cassim e Moreno, que era uma banda que tinha isso. Cada disco, um assinava, a figura de frente mudava, né? Mudava o estilo, mudava... Era o Cassim mais dois, o Moreno mais dois e você mais dois. Sempre assim. Exatamente. Agora, de solo, esse é o terceiro, então eu acertei. Esse é o solo. Raio, você lança o Raio. É legal falar isso, né? Em Portugal, português de Portugal também. Estou lançando um raio. Literal. Eles se protegem, botam o guarda-chuva na frente. Ei, Domênico, antes de a gente começar a conversar desse mais recente trabalho, vamos falar um pouquinho da situação da pandemia, de você como artista, né? E você indo para Lisboa, né? Para trabalhar, mudando aí de ares, né? Como é que você está vendo essa situação desde março do ano passado? Né? Já passamos um ano mesmo, né? De pandemia, a situação dos músicos complicada em vários níveis, né? Mas isso não é uma coisa só dos músicos, é do mundo e especialmente do Brasil, que a coisa está triste aqui também, né? Por vários problemas. Daqui a pouco a gente comenta esses problemas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como você está encarando e como encarou, quando que você foi para Lisboa e, enfim, a questão pessoal também, se você quiser falar, né? Desse momento tão complicado para o artista. Sim, eu vim para Lisboa junto com a minha família, né? Nós decidimos vir e não estávamos confortáveis, né? De viver no Brasil. A minha esposa é professora da universidade pública e ela tinha como tirar um ano de licença e quando o Bolsonaro foi eleito, a gente veio para cá. Ela poderia tirar esse ano de licença e a gente veio para cá. Com a quarentena, a gente continuou aqui, porque as aulas voltaram online, então ela pode estar aqui dando aula e a gente continua aqui. E eu vim por uma situação política, né, assim, isso que eu estava te falando, e cheguei aqui, peguei essa quarentena também. Então, foi um momento de reinventar a vida, né? Já era um momento de reinventar a vida com a nossa vinda, mas com a quarentena perdemos nós vários profissionais, mas os músicos e os técnicos, né, que vivem dessa coisa, né, do show, do espetáculo e também das peças, né, que eu fazia muito trilha para teatro, coisa e tal, perdemos muito essa frente de trabalho. Então comecei a cozinhar. Eu cozinhava em casa para a família todos os dias e comecei a cozinhar para fora, assim, uma vez por semana. Mas isso já em Portugal ou já em Portugal, no Rio de Janeiro? Qual foi o dia que você, a data que você foi aí para Lisboa? Que ano que foi? Olha, eu vim em março eu cheguei em março de 2019. Março de 2019, certo. E aí, durante a primeira vaga da quarentena, eu comecei a fazer isso. Comida orgânica, vegetariana,
e eu cozinho aqui e entrego. E assim eu faço uma renda. Eu fazia minha renda com essa coisa. Não dá para entregar aqui para São Paulo também não, né? Fica difícil. Pois é, muitas Mas, pessoas me já perguntam. era uma opção, isso que eu não entendi, Domênico. Já era uma opção que você já estava fazendo, chegou a fazer no Rio, não? Ou quando começou a Não, quarentena que surgiu essa ideia? surgiu essa ideia, né? Na verdade, foi bem uma ideia, foi uma imposição. Eu tinha que fazer alguma Financeira. coisa, né? Uhum, Exato. E isso apareceu. E meu irmão, que também é músico, né? Alvinho Lancelotti, compositor, veio para uhum, cá também, nesse meio tempo. Ele chegou aqui na segunda vaga, tem alguns meses, tem uns 6 meses. Aí uhum. entrou também para essa firma. E aí a gente tem cozinhado junto, fazendo música e cozinhando juntos. Dá para fazer um samba, né? Cozinhando e cantando e seguindo, sei lá. Total, tudo a ver com samba, né? A cozinha, a comida. E aí você divulga o seu. Como é que você faz divulgação pela. Curioso, estou curioso para saber. Você divulga pela Tem uma. internet? Comprem. Domênico está lançando música, comida orgânica, vegetariana. Não, procurem o Domênico Lancelotti. É É assim, né? isso. A gente fez uma página no Instagram chamada Ah, Dindom. Dindom. Dindom porque eu chego na casa e aperto a campainha, né? Dindom. Beleza. E aí a gente anuncia lá o menu da semana e assim tem um círculo de pessoas que são assíduos, que compram sempre. Tem outros que vão vendo ali, compram eventualmente. Mas aí a gente faz. Quinta-feira é o dia das entregas. Quinta-feira você entrega todos os produtos. Beleza. Sim. Muito bom. É uma forma de. O que eu vi muitos casos, né? No momento dos músicos, né? Que não dá para sobreviver da música, então, né? Não dá para E, sobreviver. é, De direito o pro, autoral não dá. pois é, outro A dia nós estávamos arrecadação é cada conversando vez menor, né? com o Pedrinho Miranda. Pedrinho Miranda também ele começou a fazer como que era? Um Meu cozido. grande amigo. Ele É, cozinha muito bem. pois é, então ele Nós fez. tivemos juntos, Ah, eu e Pedrinho, tivemos juntos numa ocupação de artistas do Rio de Janeiro em Londres, por conta da Olimpíada de sim. Londres, e que a outra seria no Rio de Janeiro, então teve isso. Teve uma ocupação olímpica, né, de 30 malucos do Rio de Janeiro, música, artes plásticas, arquitetura e tal, e o Pedrinho estava junto comigo. E o Pedrinho criou um evento lá que era todas as quartas-feiras tinha um Brazilian Kitchen. A gente fazia uma Ah, comida e levava um som. Era isso. Eu cozinhei muitas vezes com o Pedrinho em Londres. eu não sabia. Eu citei ele porque eu lembrei um que começou a fazer o cozido em função das dificuldades também no Rio de Janeiro, né? E aí Sim, é isso aí. Você também tem um lado da pintura também, das artes plásticas também. Isso aí também dá para voltei gerar receita ou é que pintar. nem a música, é difícil? É difícil que nem a música, mas é uma coisa que liberta muito a alma, né? Que É, dá muito fôlego, né? Para você passar por essas situações, né? Eu comecei a desenhar muito, pintar muito. Minha filha aqui faz uma escola de arte aqui em Portugal, né? E aquarela, papel. Então a gente começou a encomendar. Eles entregavam aqui, as lojas todas fechadas, né? Então a gente fez um ateliêzinho aqui, a gente fica pintando. pois é, tá legal. Então temos delivery de comidas orgânicas, vegetarianas e pinturas também. E música, né? Música que é o, E música, é o e central. música. Quando você foi para aí, foi que você realmente estava decepcionado? Foi questão política mesmo, você está deixando claro, é isso mesmo, né? Sim, nós viemos para cá por conta do Bolsonaro. Não gosto nem de falar essa palavra, mas A gente fala aqui, a gente não cita, fala o inominável. o inominável. Aqui, Essa maldade, isso é a maldade pura, né, que se concentrou aí no Brasil, né? é muito triste. Pura maldade, é um negócio assim que não tem nem forma. Não é só uma pessoa, não dá nem para concentrar numa pessoa Pois só. é. É como um- uma bola de lama assim, É. gigantesca. Tem um papo assim bem que a gente fala recorrente mesmo, né? Que quando você vai para fora, você está morando fora, né? E são muitos músicos que hoje estão morando fora, né? Do Brasil, né? Não só
em Portugal, na França também, em outros lugares, e o sujeito, quando fala da música brasileira, tem um orgulho tremendo, né? Fala dos grandes cantores, grandes compositores, dos músicos, do choro, do samba, do forró, da bossa nova e tal. E quando começa a falar de política, tem uma vergonha clara, né? Nesse momento do país, né? Qual que é o sentimento? Quando você está conversando com portugueses ou amigos estrangeiros aí na Europa, como é que você vê isso aí? Porque realmente é duro, né? Como você falar do Brasil, né? Você fala, a música te dá orgulho e a cultura brasileira te dá orgulho e a política, o momento atual, te dá vergonha, né? É isso, né? O Brasil culturalmente é um colosso, né? E é um lugar muito importante assim para o planeta, né? Por conta dessa cultura. E essa cultura, no meu ponto de vista, é tudo, é a natureza, é o que me faz sentir pertencente a esse lugar onde eu nasci. É a natureza exuberante e a cultura é essa mistura de saberes, né? Que vem da cultura negra, que vem da cultura indígena, que vem da cultura europeia também. E essa, mas diferentemente da cultura europeia, a cultura indígena e a cultura negra continuaram conectadas, né? Com a natureza e com a ancestralidade, né? Então, assim, para mim, estar perto disso, dessas potências, me nutre. É uma coisa, e eu acho muito importante para hoje em dia, né, na crise que estamos vivendo, a gente poder escutar o que eles têm a dizer para ver se reconecta, né? No sentido de voltar a ter uma conexão com a natureza, não precisar passar por essa crise que estamos passando, por exemplo, agora com o Covid, né? Que é claramente claramente um sinal, né, de que está tudo muito errado, né? Verdade. Agora, essa música Confusão tem a ver com esse momento que a gente está falando aqui, quando você escreveu essa canção? Sim, totalmente. Eu escrevi quando cheguei aqui, mas era isso. Eu estava no Brasil, assim, recebendo as porradas como todo mundo estava, sem saber de onde é que vinha, e mal você tinha um fôlego para recuperar daquela onda, vinha outra, aquela sequência de ondas, né? Os surfistas conhecem, de vez em quando, que vem uma bateria de ondas grandes, né? E você não tem tempo de furá-las. Às vezes você vai levando aquelas ondas na cabeça, né? Como a gente diz lá no Leme, levou na cabeça. Mal você levanta, já vem outra, já vem outra. Então, assim, o desejo era esse, de ter conseguir, no meio disso, ter alguma estrutura, né? Alguma paz, alguma firmeza que faça com que você supere isso, né? E chegue num lugar mais tranquilo, né? Legal. Então, nós vamos começar já com essa música, já que a gente está falando disso, né? Desse assunto todo que a gente está comentando. Vamos começar com Confusão do álbum Raio, né? Que está sendo lançado agora, nesse ano aqui. E vamos ouvir, então, Confusão do Raio. Confusão do Raio. Estou começando a fazer. Confusão do Raio, ótimo. Né? Do disco Raio. Vamos lá. Roda, vamos nessa. Na minha prancha sobre o mar, a flutuar na imensidão, tudo se move sem parar. As ondas vêm, as ondas vão, mas atenção, não vão levar a minha paz. Eu só estou tentando atravessar as ondas da arrebentação, e é tão difícil equilibrar,
mas regressar não posso não, porque senão não vou chegar. A mansidão da espuma onde seus pés estão a procurar o chão. O sol se põe, o mar, o céu estão agora em comunhão. E eu então estou aqui na confusão. Estamos de volta com o Domênico Lancelotti. Estamos falando do trabalho dele, o álbum Raio, que ele está lançando agora. Ele está em Lisboa, tem uma história para contar, daqui a pouco ele vai contar essa história, e a gente está ouvindo trechos do disco, né? Algumas faixas do disco. Faixas do disco, você sabe, quando o cara fala isso, você já percebe que o cara é velho, né? O Domênico percebeu, né? Quando o cara fala faixas do disco. Mas é importante falar isso, porque para mim, por exemplo, o disco, eu fico pensando em disco o tempo inteiro. E o disco, para mim, quando eu falo em disco, eu falo em vinil, naquela gravura também de som. Eu penso assim também. E aquilo ali implica numa forma, né? Num formato. E eu penso nesse formato que você pode ter cada faixa separadamente, ter a seu olhar, assim, né? Como as pessoas veem hoje em dia, né? Os singles, né? Sim. Mas você pode também ver aquilo como uma unidade, né? Com as faixas se interrelacionando, né? Inclusive, nesse disco, as faixas todas são ligadas. Elas não têm fim, né? Uma entra por dentro da outra. Uma das faixas está tocando aqui na rádio e o sujeito da rádio ligou perguntando se poderia fazer um fade no final, porque ela termina que nem filme do Pasolini. Pá, terminou, acabou. Que é abruptamente entra. Fora que tem quando tem um fio condutor, né? Que a música vai indo e ela passa de uma faixa para outra. Eu já vi vários projetos assim, né? Mas isso a gente está falando daqueles discos psicodélicos lá, né? Que faziam essa ligação, começava uma faixa, saía outra, né? Que eram os discos esse é assim. Conceituais, né? Eram os discos. E vai ter em vinil, vai sair em vinil pelo um selo espanhol chamado Banana e Louie Record. Legal. E aí vai ter em vinil. A única separação é o lado B, né? O lado A para o lado B. É o único momento que muda, porque liga, você tem que virar muda, o disco e tal. Estou explicando isso para a geração nova que está ouvindo a rádio e aqui no YouTube, né? Que antigamente a gente tinha um disco, né? Que a gente pegava assim, o disco, né? Pega o disco, aí vira, tem outra. Né? Os caras falam, mas o que é isso que você está falando? Porque a molecada que vem ali, a nova geração, falou molecada, né? No sentido que vem, né? A rapaziada que chega no programa fala assim, e aí? Sentido de molecada. No sentido de molecada mesmo. Não, jovem, a nova geração, chegam lançando discos, né? O trabalho, eu falei, e aí, cadê o vinil? Cadê o CD? Os caras falaram, não tem mais nada disso. Agora é tudo no streaming. Eu falei, tá bom. Eu fico assim meio... Eu fico meio... Ainda, né? Eu tenho muita dificuldade de me relacionar, por exemplo, com esses supermercados de música, né? Porque, por exemplo, eu chego numa plataforma dessa, vou procurar uma coisa que eu acho assim, que deveria ter obrigatoriamente e não encontro. Ou então encontro essa coisa dentro de compilações, ou então encontro... não consigo escutar o álbum, assim, né? Vem de uma forma que... A ordem aleatória, essa ordem aleatória me deixa muito irritado. Mata o negócio. Esse é um problema também. É legal que você tá falando isso, porque é uma discussão aqui do programa, da rádio, de todos a turma da nova geração, como eu estou brincando, né? Que chega e não querem fazer, mas não é porque não querem fazer, eles gostam. A maioria gosta de ter o CD físico, de ter a capa, tem as letras, você tem a ficha técnica. Todos eles gostam. É que hoje é uma questão financeira, né?
Temos que deixar claro isso, que o cara não tem condição de fazer um CD a mais porque custa caro. Estou falando da produção independente, que você conhece muito Claro, bem. e tem um lado da sustentabilidade também, né? Para que Pois é, produzir mais plástico, né? Para que a gente pode... pois é. Então O eles... vinil é diferente, porque o vinil é uma tiragem pequena, vão ser 300 LPs, Uhum. e você tem aquilo como se fosse uma gravura, né? De arte Pois mesmo, é. uma gravura Você que é das numa artes capa. plásticas também deve sentir uma falta tremenda do vinil mesmo, né? Porque quer aquela capa. Quantos trabalhos você ficava olhando a capa, ouvindo o disco e tal, né? Não é saudosismo, viu, pessoal? É porque realmente era uma experiência. Ouvir um disco era uma experiência. Você pegava a capa, ficava vendo, aí o lado A, o lado B, ainda é uma experiência, né? Só que isso, nesse momento, por questões financeiras e tal, está tudo nos streamings. E como você falou, os streamings são meio injustos. Não colocam a ficha técnica agora, estão começando a colocar Exato. alguma coisinha, o Spotify está botando o autor, né? Pouca coisa. O que é um absurdo, porque eles recebem, porque eu achava que não recebiam, né? Só recebiam a música. Eles recebem uma ficha técnica, né? Se você vai botar, você está colocando raio lá no streaming, Spotify, por exemplo, né? Você manda ali, você tem toda a ficha técnica, quem tocou o quê, né? O Domênico tocou bateria, voz, percussão, tem o Bruno de Lulo que tocou guitarra, papapá. As fichas técnicas completa do disco, né? Você manda isso para o streaming, só que eles não põem. Agora, não custa nada pôr, né? Para informação. Não sei, o que você acha? Na verdade, custa, porque assim, o sujeito que participou da faixa, ele teria direitos autorais, né? Agora você pegou num ponto Então bom. custa. Eles poderiam pagar um pouquinho melhor também, né? 0,0, quanto que é? 0,00 qualquer coisa, né? Não sei nunca. Eu nem sei, porque não aparece no meu banco. Ai, meu Deus. É duro, né? Tem que seguir no delivery, tem que seguir no delivery, não tem como, né? Mas eu acho injusto isso, porque eles recebem o material e tem que colocar para informação. Quantos você, músico, né? Como você é, formação de músico, da família, teu pai, já nasceu na música, né? E quantas vezes você não pegou e falou, mas pai, quem está tocando esse trompete aí? Quem está fazendo essa guitarra aqui? Quantas vezes você tem essa curiosidade, né? Sim. Aí não, É porque não... assim, o mundo dá voltas, né? Por exemplo, a gente está numa fase muito diferente, por exemplo, dos anos 80, onde existia muito dinheiro, né, circulando entre os artistas também, não só para as indústrias, né? Aí eu me lembro da Billie Holiday, né, por exemplo, quando Uhum, gravava, e aqueles músicos daquela época que também não eram creditados, mesmo no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, não se acreditava os músicos que participavam da faixa. Isso é uma coisa recente, isso é uma coisa, sei lá, dos anos 70, dos anos 60, não sei direito, mas na época da Billie Holiday não se acreditava, e ela ganhava, sei lá, um ordenado, tipo uns $20, para fazer aquela gravação e nunca mais recebia nada por isso. E é uma coisa que rende até hoje, né, para a indústria, né? pois é. E a gente está num ponto parecido, só que está ainda melhor para a indústria, no sentido, porque quem gasta o dinheiro para fazer os discos somos nós, né? Eu junto um dinheirinho para fazer o disco, todos os meus colegas também. A gente faz o disco com os nossos recursos, né? E aí fica, bom, é complicado, né? Essa é uma situação realmente estranha, né? Que tem que ser, não sei se tem que ser regulamentada e tal, mas, enfim, Tem uma faixa no meu disco que o refrão é em inglês. Eu não falo bem inglês, mas me veio essa frase na cabeça. Eu estava em Londres. All needs to change. All needs to change. That's all. De que faixa é essa? De que música que é essa aí? Chama Snake Way, porque o Então disco vamos tem muito ouvir. dessa. Vamos Vamos ouvir. aproveitar. Você está Vamos. dando gancho para as músicas. A gente vai falando dos assuntos, vai ouvir. Então vamos ouvir Snake Way. Tem participação especial no Snake Way, não é isso? Fala aí para gente. Tem a Nina Miranda. Eu estava justamente lá com ela em Londres. Ela armou um show lá em Londres Ela é e eu fui lá brasileira, Nina. participar. Nina Miranda é brasileira. Ela é meio brasileira, meio inglesa. Ela é filha Uhum. de um grande artista plástico, Luiz Áquila, né? E a mãe dela é inglesa, também é artista plástica, não me lembro o nome, mas ela vive em Londres há muito tempo. Ela era daquela banda Smoke City.
E assim, a inspiração artística dela é o Brasil, então ela está sempre se relacionando com a música brasileira, né? E ela armou esse show lá, a gente foi fazer, e essa música, eu já tinha essa música, uma parceria com o Bruno de Lu, meu parceiro mais assíduo, assim. Muitas dessas canções novas são parcerias com ele, mas o refrão me veio lá em Londres, quando eu estava... Porque os deslocamentos lá em Londres são... Né, é tipo São Paulo. Aliás, parece um pouco a cidade, assim, o jeito de... Não tem muita lógica, né? Uma certa confusão. A confusão. Para ir na esquina, tu demora 40 minutos. Então, eu estava num desses translados e me veio essa coisa. All needs to change, all needs to change, that's all. E que tem a ver muito com o disco, o trabalho todo, porque é um trabalho que diz muito dessa visão que tem muito a ver com uma visão indígena, né, brasileira, de que está tudo em constante transformação o tempo inteiro. A transformação é permanente, né? E o grande impasse que a gente vive da política e tudo é que a visão deles é uma visão estática. Eles querem frear as transferências, eles querem parar ali as transferências. Acham ruim aquilo ali, o movimento negro, e vamos parar com isso. Querem criar muros, né? Segurar, mas não segura, porque isso aí é da natureza. Então vamos ouvir. A cobra vai trocar de pele, e a cobra vai trocar de pele, e é isso que essa música fala. All Snake needs to change. Tá legal. Snake Way, vamos ouvir? Tem um lado do... Vamos ver, porque esse também tem, quem está acompanhando aqui no YouTube, tem é um clipe também, é um visual, né? Fala um pouquinho dessa parte visual, Rita, como é que foi? É uma Você que é do... portuguesa, chamada Rita Ha. Eu convidei alguns artistas para colaborarem com filmes de arte. Assim, eu entreguei as músicas e eles aos poucos estão me entregando os trabalhos. A liberdade total, eles fazem o que eles quiserem, né? E me mandam. A Rita Ha fez esse filme, que é uma colagem. Ela faz um trabalho que ela vai tirando coisas da internet. Eu não sei se ela projeta, é meio misterioso para mim o processo dela, mas eu acho muito bonito o resultado. Ela vai criando camadas de imagens que tem muito a ver com a colagem, aquela coisa da colagem, só que é digital, né? Legal. Então vamos ver e ouvir, né, o Snake Way. Roda!
that's all. I made the change. I made the change, that's all. I made the change. I made the change, that's all. I made the change. I made the change, that's all. Estamos de volta com o Domênico Lancelotti, ou Lancelotti, como a gente diz aqui em São Paulo, Lancelotti. Tem o nosso amigo aqui, o cronista esportivo, o Silvio Lancelotti. É parente seu ou não? O Silvio? Todo mundo deve ter perguntado isso para você. Muita gente me pergunta, tem muitos Lancelotes em São Paulo. Meu nome, da minha família, que tem uma ascendência calabresa, foram para o Rio de Janeiro. Originalmente não seria Lancelotti, assim. Seria Lanziloto ou Vanziloto, também não sei bem, algo parecido. E no Brasil, por algum motivo, algum erro de cartório, virou Lancelotti. Tem muitos Lancelotti, eu acredito que seja, se não é parente, é muito próximo, assim, porque a maior parte da imigração calabresa para o Brasil saiu de 3 ou 4 cidadezinhas muito pequenas, né? Ia dando certo, ia chamando o irmão, o primo, ia indo. Fuscaldo, Paula, Catanzaro, cidadezinhas pequenas. Então, eu acho que em São Paulo, a maior parte foi para São Paulo. Tem uma pianista, Rosana Lancelotti, tem o padre Júlio Lancelotti. Pois é, eu ia falar nele. Grande figura. Tem o Silvio Lancelotti. E o Silvio Lancelotti, jornalista, trabalhou muito tempo aí no esporte também, grande amigo nosso, né? Legal, então tem uma relação, né? Agora, você já fez algum trabalho ligado à cultura italiana, com a sua ascendência italiana? Agora você está em... Eu gosto muito, eu acho que eu tenho no meu DNA algo da Itália, assim, no ponto de vista melódico. Meu pai, por exemplo, as músicas dele me lembram muito os caminhos melódicos, coisas assim italianas e tudo mais. Mas a gente se mistura tanto no Brasil, tudo tão orgânico, né, no Brasil, que a gente nem sabe de onde é que vem o quê. Fica tudo brasileiro. É mesmo. Mas fala um pouquinho, já que você citou o seu pai, fala um pouquinho do seu pai e da sua formação, porque você nasceu no meio musical, né? Fala um pouquinho, conta um pouco a história sua, começando na música, e o seu pai, essa influência importante, grande compositor. Meu Fala um pai pouquinho dele. estava fazendo música. Meu pai é compositor, uma profissão que na época dele existia muito. Eram as figuras que faziam música que não eram propriamente os cantores ou os intérpretes ou o instrumentista. Ele fazia música em casa, estava na rua, ligava, e aí eu atendia, ele falou, não atende, eu estou com uma ideia aqui, deixa a secretária eletrônica. Aí a secretária eletrônica atendia, ele ficava assobiando ou cantarolando uma melodia, pegava o violão, ia para uma sala, por exemplo, na Emai Odeon, em Botafogo, que tinha uma sala lá dos compositores, ficavam jogando sinuca, ficavam bebendo cerveja, volta e meia passava Alcione, o Clara Nunes, o João Nogueira, o Nana Caymmi, Nelson Rodrigues, né, AGP, sei lá, todo o elenco passava por ali querendo saber do repertório, e volta e meia escolhiam uma música, ele subia uma escada, ia na editora, pegava um cheque e voltava para casa. Essa era a profissão dele. Isso acabou, né? É um compositor estrito senso profissional. Ele trabalhava lá, ia no estúdio, gravava, fazia a canção. Eu aprendi com ele, eu fazia música, aprendi com ele fazendo, aprendi com ele que
fazer música é você estar o tempo inteiro fazendo música. Você é uma antena que fica ali tentando captar as coisas, né? Claro. E tem que valorizar cada ideia que vem. É que nem urinar, né? Que nem você, tem essa urgência. Que você está com vontade de fazer xixi e urina, então tem alguma coisa ali, você tem que gravar ou tem que anotar para não perder a ideia. Depois você desenvolve, depois, né? É assim. É um estado. Ivor Lancelotti, é o nome do seu pai. Lancelotti. Só para não esquecer. E fala de alguma canção que você gosta do seu pai, para o povo que está nos ouvindo aqui lembrar. Tem tanta coisa, foi Muito, gravado pelo Roberto, por tanta gente, Roberto Carlos, entre outros, né? sim. Abandono, que o Roberto Carlos gravou. Sem Companhia, que a Clara Nunes gravou. Tem uma música que eu gosto muito, chama Bela Cigana, que é uma parceria dele com o João Nogueira. E a gravação é linda, com arranjo do Geraldo Vespar, e tem a Clara Nunes e o João Nogueira cantando como se ela fosse uma cartomante, lendo a mão dele, né? Lendo a sorte dele. E no Legal. final o João Nogueira entra. E foi assim que me disse a bela cigana, de brincos de ouro, de potes de dama, de vida e de morte no fundo do olhar. Leu minha mão e pegou meu dinheiro, mas a tal cigana não sabe, talvez, tirou meu veleiro do fundo do mar. É bonito. É bonito. Legal você está fazendo. Eu ia provocar para você fazer uma capela, mas já saiu aqui. Não precisei provocar muito. Né? É legal, né? Falar da influência do seu pai, né, no seu trabalho e para você também, né? E todo Sim. um ambiente musical que te ajudou a tua formação, né? E você começou, você tocava, você entrou, começou tocando só bateria, foi para o violão, como é que foi assim, da parte do instrumento? Você toca tudo, né? Eu, Você é multi-instrumentista, né? Mas eu sou baterista. O violão baterista. que eu toco é violão para me ajudar a compor. Não sou um guitarrista, nem um violonista. Eu intuitivamente, que eu sou um músico intuitivo, né? Toco um violão aqui para... Às vezes eu tenho que pedir até ajuda para os universitários. Tem um acorde ali, uma coisa assim. Mas meu instrumento é mais bateria. Eu ficava no sofá, ficava nas panelas. Meu pai me levava nas rodas de samba. E roda de samba, nego, vê a criança ali prestando atenção, já bota um instrumento na mão, né? Claro. Pega um ganzá, pega aí, tá o tantã, mas eu não sei tocar, sabe sim, você já está fazendo aí com a mão, pega aí. Então é um aprendizado, né? Da prática, né? Então o meu aprendizado foi assim, foi muito com as mãos, né? Mais do que com a aula de você aprender, é assim que se faz. É um aprendizado assim do fazer, né? Como Da você viu o seu. experiência. É, você começou também, você fazia a melodia, a letra, e a influência do seu pai também. Como é que você trabalhava assim? Eu Quando você começou a escrevia, compor, exatamente? escrevia textos, poemas assim, de vez em quando vinham ideias melódicas, mas meus amigos me ajudaram muito a compor, porque essa coisa do grupo, de tocar, de criar coletivamente, é uma coisa que eu sempre gostei e é a coisa mais bonita da música, eu acho, essa festa, né? Você tá ali, é o encontro, você tá dividindo aquele momento, aqueles sons. E isso me inspira muito. Então, muitas músicas eu fazia também nesse ponto de vista com a banda. Assim, tem uma ideia do baixo, a bateria aí já vem alguma ideia para cantar, de melódica ou de letra. Então, muitas coisas, eu comecei mais fazendo isso. Depois que eu comecei vou comprar um violão, vou tentar. Aí veio mais essa coisa de compor assim mesmo, sentar no violão, tirar as melodias, ou então uma sequência de acordes me induz alguma melodia, alguma ideia. E assim foi. No primeiro, Assim, teve uma banda primeiro, né? Uma banda também. Antes estreou com profissionalmente já tinha a banda ou começou com a banda oficialmente o teu trabalho profissional? Mulheres que dizem sim, minha primeira É. banda, né? Gravamos um disco, pegamos o final dessa indústria fonográfica, assim, daquela coisa deles investirem no disco, não sei o que, um produtor, uma coisa e tal. Fizemos isso. Aí
E aí foi isso, gravamos o disco e na época não aconteceu muito, porque também a indústria tem essa coisa, né, eles dão um tiro ali, se dava certo, dava, se não dava, aquilo ali fica meio para escanteio. É uma injunção do mercado, como diria o outro, né? Mas foi uma experiência muito rica, muito bonita. Essa banda Mulheres que Dizem Sim, o Moreno não participava dela efetivamente, Uhum. mas a gente era muito amigo e ele estava sempre ali com a gente e tal. E o Arthur Lindsay veio produzir um disco do Caetano Veloso e ele colou na gente. A gente era muito jovem e ele deu um pedal de distorção para o Pedro Sá, ele começou a fazer essa interface assim, né, com uma espécie de produção, mas de uma forma muito livre. Ia nos shows, então a presença dele foi importante a beça nessa época. Legal. E era um rock experimental, né? Como a gente poderia classificar o Eu acho que Mulheres que Dizem Sim? Assim como as bandas que surgiram nessa mesma época, né? Elas têm uma característica interessante. Por exemplo, as bandas dessa época no Rio de Janeiro era o Planet Hemp, tinha os Raimundos, tinha o Rapa, tinha o Boato, né? O Nação Zumbi mesmo, o Mundo Livre, tudo a mesma geração. E, diferentemente do rock, né, que era produzido nos anos 80, que não tinha muita ligação com as coisas do Brasil, era uma coisa mais inglesa, uma coisa mais do rock mesmo, né, anglo-saxão, essas não. Mesmo as bandas de rock, mais de rock, assim mesmo, o Raimundos, tinha uma coisa do repente, né, misturado. Planet Hemp, que era hardcore, mas tinha também o rap, né, a coisa Verdade. misturada. E depois veio ter mais explicitamente a coisa do samba, mas desde daquela época já estava lá, né? Então é assim, é uma geração que misturava tudo, né? É De forma legal. orgânica, sem muita pretensão assim Mas intelectual. gravou, saiu um disco do Mulheres que Dizem Sim, teve um disco, teve um Em lançamento. 94. 94. Então. E aí foi aí que você começou o contato mais com o Moreno Veloso e com o Cassim? Já, por aí? Vocês já estavam juntos? Não? Sim, já estávamos juntos. O Moreno é meu amigo de infância, da escola. A partir dos 12 anos que eu conheci ele e o Pedro Sá. O Cassim eu conheci um pouco depois, já devia ter uns 16, 17, porque o Cassim ele tinha uma coleção de discos enorme e sempre teve essa coisa de colecionar, né, e de saber. Então a gente ia muito para a casa do Cassim para ouvir o lançamento, tal, uma música ali, um negócio, porque não tinha internet, né? Não sei se você se lembra. Opa, me lembro. Aí, É uma forma também. Você está falando muitas coisas, né, da relação com as pessoas, né, do convívio com as pessoas. E agora a gente sente muita falta nesse momento, né? Você fala, você vai na casa de uma pessoa para ouvir discos, né, e conversar e tal. Era também uma cerimônia, né? Uma coisa assim, um encontro, né? Ali que surgiam sim. ideias, né? E Verdade. mais do que isso, a gente procurava a informação, né? Com avidez. A gente tinha que saber o filme que estava sendo lançado, o negócio não vinha, não era fácil. Aquele lançamento da música e aquela coisa ali. A gente buscava o livro, ia nos sebos, mesmo que eu achava que eu não conhecia, mas algum dia eu posso gostar disso, eu comprava. E quando veio toda essa profusão de informação e com essa facilidade, essa coisa da internet, o meu movimento mesmo, pessoal, foi me proteger. Tipo, não quero saber. Não quero saber muito disso. É muita coisa, não vou dar conta. Então, não quero saber. E aí eu continuo escutando as mesmas coisas. Revelações do Domênico. Domênico, revelações. É isso mesmo. E também é uma questão de se proteger também, né? Aí podemos até fazer uma ligação com o que o Humberto Eco falava, né? Que é tanta informação, porque o problema não é esse, é filtrar, né? Você tem uma quantidade muito forte, muito
né, densa, de muita informação. E você tem que filtrar isso, senão você não adianta, você não vai assimilar tudo isso, né? Você tem que filtrar. Aí é que você pode trabalhar melhor as coisas, né? Filtrando, Exatamente. né? Tem que filtrar. Tem que filtrar. Ele fazia uma crítica a É essa um coisa trabalho para o fígado. Pois é, ele fazia É, exatamente uma crítica, Humberto Eco, sobre essa questão, né, da quantidade de informação. Eu falei, isso não é importante, é importante você filtrar, escolher as melhores coisas e se afastar de, né, imagino politicamente também, os artistas que se envolvem aí nas redes sociais começam a ficar brigando um com o outro com um, porque é uma bobagem, em vez de estar criando outras coisas, né? Mas aí já é outro assunto. Depois do Mulheres que Dizem Sim, aí já começou o projeto Mais Dois? Já foi logo em seguida, não? Ou demorou um tempo? sim, foi logo em seguida, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. O Moreno convidaram o Moreno para fazer uma apresentação aí no MAN de São Paulo, né? Museu de Arte Moderna de São Paulo. E é um teatrinho que Pequenininho. tem um formato assim de uma fatia de pizza da Lina Bobardi. E não podia ter muita gente lá, não podia levar a turma toda, né? Todas aquelas pessoas. Então ele chamou a mim e ao Cassim para ajudá-lo a construir esse show. E me chamou muito por conta da minha pintura. Que ele queria que eu pintasse uma tela ali ao vivo e microfonasse a tela. Isso fosse parte do concerto, do show, né? Uma coisa que E tem a eu ver com o fiz museu, né? Com o Museu de Artes Plásticas ali e com isso. música também, né? Misturar tudo, é isso? E foi assim Legal. que nasceu Mais Dois, exatamente. Foi isso. Aí eu tenho mais dois, Domênico, mais o Cassim e mais o Moreno Veloso, e revezando no, né, o mais dois fica para, quando é o Domênico é mais dois, quando é o Cassim E um é projeto, assim. uma banda, né, que era muito aberta, muito abrangente, assim, não tinha uma coisa fechada nem no formato, né? Muitas pessoas foram agregando, né? Stéphane San Juan, que é um baterista francês que a gente conheceu em Londres, ele veio morar no Brasil, ele entrou. O Alberto Continentino, que nos procurou, eu escutei o disco, eu gosto muito, não sei o quê. O Alberto é um músico extraordinário para mim, dos maiores contrabaixistas do Brasil e do Sem dúvida. mundo, né? E ele chegou também para querendo participar, entrou. Pedro Sá já era desde sempre, mas, É da né? turma da escola, Pedro Sá já é a turma da É, escola, é diferente. mas quando começou o Mais Dois, o Caetano chamou ele para tocar e para ser o diretor musical da banda. Então, Pedro foi também trabalhar muito com Caetano. Então, a participação dele no Mais Dois era quando ele podia, né? Quando Uhum. tinha tempo, né? E você também, vocês começaram a tocar não só o projeto de vocês, né, autoral e tal, mas também participando de outros projetos com outros artistas. Foi isso também que aconteceu, né? Fale um pouquinho. Foi isso também que aconteceu. Porque o disco do Moreno, o primeiro disco do Mais Dois, foi um disco que tem uma sonoridade muito diferente assim do que se fazia na época. Porque foi uma maneira, é uma sonoridade muito artesanal, uma coisa começou a ter essa coisa do computador e de poder cada um gravar a sua coisa. Então a gente alugou uma casa e resolvemos tomar conta de tudo que diz respeito ao disco, desde a captação do som, da mix, da capa, né? Da foto, de tudo, da fonte. Então deu uma sonoridade ali para o disco que chamou a atenção de muita gente, inclusive a Adriana Calcanhoto. Ela, quando escutou, ela falou: poxa, isso que eu estava querendo fazer e não pude, porque sou uma mulher sozinha que entrou na indústria e me disseram que eu tinha que fazer assim, assim, assim. Uhum. E agora eu estou vendo que poderia fazer assim também, desse jeito. E nos chamou para participar e criamos uma amizade desde aquela época. Toquei com ela várias vezes. E aí vai fazendo a contribuição com outros artistas. O Mais Dois Sim, começa a sim. fazer, né? É, Trabalhando com vários artistas, é legal. E aí, quando que até começa você interrompeu o Mais Dois para começar o teu trabalho autoral, que a gente agora vai dar uma voltinha, chegar no Cine Privé, né? Então, como é que foi para chegar no então, o Mais Dois se propôs a fazer 3 discos, fizemos 5, porque era assim, um disco de cada um. Uhum. O projeto era esse. E fizemos 5 porque o Grupo Corpo nos encomendou uma trilha sonora, a gente fez a trilha para o Grupo Corpo, assinamos Mais Dois, como, né, a gente dividiu
os 40 minutos de espetáculo, assim. E tem um disco de remix também do Moreno, bem interessante, que a gente escolheu as pessoas a dedo, assim, no mundo para fazer, porque a gente gostava ali no Canadá, outro na Inglaterra, outro no Japão, outro na Alemanha, e esse disco também existe. E aí terminou a banda, e mais o Quando é que meu foi disco... quando que terminou exatamente? Antes de Eu não lembro essa coisa da memória do ano, certo? Fica um pouco confuso na minha mente. Mas, assim, a gente fundou a Orquestra Imperial Isso. e já tinha... A gente continuava se encontrando. A gente é amigo, né? A gente tinha a banda junto, mas não precisava existir a banda para a gente continuar, né, colaborando e tocando junto. Tinha a Orquestra Imperial, que era esse lugar de encontro. E meu disco Cine Privé, que foi o primeiro disco que eu assino sozinho, é um disco de banda também, porque eu conto com eles da mesma forma que eu contei no disco Domênico Mais Dois. E tem a presença deles ali, de todos eles. E o outro também, o Serra dos Órgãos. Serra dos Órgãos. Vamos ouvir então primeiro, Domênico, vamos ouvir do Cine Privé, a música, né? Cine Privé, do álbum Cine Privé. Que tem um clipe também, né? Tem um clipe que a gente vai ver. De que ano que é aqui? Eu tô meio confuso, que tem uma data aqui 2011, mas tem um outro aqui 2013. Agora eu não sei qual que é. Eu acho que o clipe é de 2013, talvez. O clipe é 2013 e o disco é de 2011, é isso? Deve ser isso, né? Pelo que eu estou juntando tudo aqui. Então, roda, vamos ouvir e ver. Você quer falar alguma coisa do clipe? Algum trabalho do clipe? Eu gostaria de falar que é um trabalho em conjunto com a Clara Cavour e o Felipe Rocha. Nós pensamos esse filme juntos, conseguimos um edital, um dinheirinho, eram 10 mil reais para a gente fazer esse filme, e a gente gastou quase a metade no açougue. Vocês vão entender por quê. Vamos ver e ouvir Cine Privé. Roda! Когда я впервые спустился на 300 метров, стало трудно удерживать высоту. Так как поднялся ветер, нужно все внимание сосредоточить на выполнении. De dentro da cabeça existe longo corredor onde eu estou, vejo a paisagem fora pelo meu visor, 2 olhos nus, anos luz, meu amor, 2 olhos nus, anos luz, meu amor, como está dentro de uma porcelana ou de dentro de uma cascavel. Algo escamoso, úmido, ambiente feito de papel. Tive que contar onde quer que eu vá, me encontro nesse patamar onde eu estou, ouço a cor vermelha do som, o sangue a circular e o coração a tocar e a tocar, e o coração a tocar e a tocar, como está dentro de uma porcelana ou de dentro de uma cascavel. Algo escamoso, úmido, ambiente feito de papel. Tive que contar
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Domênico Lancelotti. A gente está falando aqui do trabalho, o álbum Raio. Ele lançou um raio agora nesse momento de pandemia. É legal falar assim, ele lançou um raio no momento de pandemia. E a gente também está contando um pouco a história do Domênico Lancelotti, né? Falamos aqui do começo, falamos um pouquinho do Ívolo, pai do Domênico, grande compositor, falando aqui do trabalho dele, do Mais Dois, Mulheres que Dizem Sim, as contribuições aí com vários artistas, né? Orquestra Imperial, até chegar nos solos que a gente acabou de ouvir aqui, o Cine Privé. E agora a gente queria saber, né, quando você se lança no projeto individual, muda muito para você, assim, você tem que assumir um trabalho sozinho, né? Porque outro dia tem Fale um pouquinho disso. Eu ia até fazer um comentário assim, que tem um rapaz... Não faça um comentário Não, porque não, assim, tem um delay da internet, às vezes a gente faz uma interjeição e não, fica essa coisa. é que o cara fala assim, que Afinal de contas, tem um Atlântico entre nós. Pois é, mas estamos. O mar nos une e nos divide também, em algum momento, né? Como diria aquele poeta. É que é o seguinte: tem um sujeito que trabalhava com banda, né? E aí foi lançar o trabalho solo. Aí eu falei, qual que é o conselho? Ele falou, agora você não pode culpar ninguém, porque você está sozinho. Então, trabalho solo é um pouco por aí. Esse que é o comentário que eu queria fazer. Mas fala Então, como é que foi. eu acho que não existe trabalho solo. Só no caso do João Gilberto e do Glenn Gould. Não Opa, existe trabalho solo. Você tem música, não é nunca solo. Você depende dos músicos, né? E eu dependo muito, e eu gosto disso, e eu gosto de trabalhar em grupo. O que é diferente é que antes tinha uma banda para dividir os impulsos, porque demanda muita energia você fazer um disco, você materializar um disco, né? Fazer aquilo acontecer. Demanda energia, disciplina, uma série de coisas. Com a banda a gente divide isso também. Você solo, você tem que empurrar aquela carroça sozinho, entendeu? É isso que é. A diferença é essa. Agora, o resto, as pessoas estão ali colaborando da mesma forma que colaboravam antes. Eu conto com isso, eu acho que eu vou contar com isso, porque isso aqui me traz alegria de estar fazendo música. Então, mas agora você está distante dos seus amigos ou eles estão próximos aí? Seu irmão está aí agora, Então, né? meu Mas irmão está aqui agora, a gente está ensaiando, pensando aqui um disco junto, temos feito música, mas tem meus parceiros, que eu continuo fazendo música por WhatsApp, né? O Bruno de Lulo, Ben Gil, o Alberto Continentino, né? Muitos, a gente tem feito música pela internet, e na hora de gravar tem músicos aqui também, que o Ricardo Dias Gomes está aqui, eu já trabalhava com ele, João Herbeta chegou agora de São Paulo aqui, o José Ruivo, que eu conheci agora, eu não conhecia ele no Brasil, mas já ficamos grandes amigos, porque uma pessoa adorável e um músico extraordinário também, aí de São Paulo. Tocava com a Cel, pianista. E é isso, a gente vai, né, a música vai aproximando, vai agregando. tem esse lado, dizem que um aspecto desse momento nosso, né, da pandemia, dessa quarentena, é que as pessoas, mesmo isoladas, têm conversado por carência, né? Carência afetiva, têm conversado muito, né? Até gente de outros países, tal, tem conversado até mais, coisa que na época se faziam muitos shows, né? Vocês mesmos faziam muito show, estava naquela correria dos shows, agora está por força da situação, né? Mas em casa aí tem a possibilidade de conversar com mais gente, trocando figurinhas, né? Eu acho que acontece muito isso. Sim. Você também tem um sentido coletivo, né? Porque você já começou trabalhando coletivamente, né? Em banda, eu acho que tem uma pegada diferente do teu trabalho, né? Por isso você fala que é importante, não existe o solo, né? Existe o solo na responsabilidade, né? Mas no trabalho com os amigos, cada um ajuda o outro, né? Você fez bateria para quantas músicas aí? Só de ficha técnica eu vejo o teu nome, trocentos álbuns, hein? Já gravei muito com baterista, já acompanhei muitos artistas, né, como baterista. E agora aqui em Portugal, e nessa toda a situação que a gente já discutiu, da quarentena e tal, que parou os shows,
eu, por um lado, posso também me dedicar mais ao meu próprio trabalho, né? Minhas coisas, minhas músicas, o meu disco e tal. Esse lado é um lado interessante, inédito, porque eu estava no Brasil também tocando muito, fazendo muita Imagina. turnê. Estou falando porque eu lembro do seu nome em várias fichas técnicas, de discos e também em shows. Quem está na bateria? Está lá o Domênico Lancelotti. Bastante, né? Ninguém aguenta mais esse cara. Não falei isso, não falei. Sei que você estava. Mas era uma roda viva, você fazia muitas apresentações, né? E aí agora para tudo, muda toda a configuração, é outra, né? Vamos ouvir o Serra dos Órgãos de 2000. Esse é 2017, a data está certa. 2017 foi o lançamento do Serra dos Órgãos. E a música Asas. Fala um pouquinho para a gente ouvir, para lembrar um pouco do seu trabalho até a gente voltar para o raio aqui depois. Eu falo? Falo, quero que você falasse sobre Asas. Sobre Asas. Asas é a partir de um poema de uma antologia de poetas russos, traduzido pelo Augusto de Campos, né? Os irmãos Campos, na verdade. Sim. E eu tirei esse poema de lá e musiquei, estava lendo, musiquei. E é isso, acho que é isso. Então, roda Opa, legal. Então, roda Asas do disco Serra dos Órgãos de 2017. Roda. Tem um clipe também. Tem alguma coisa do clipe que você quer comentar antes de rodar aqui? O clipe eu fiz estava numa turnê com a Adriana Calcanhoto, com uma câmera, e entre Maceió e Recife, eu estava filmando pela janela, a câmera deu um defeito, um batimento, que virou esse clipe. As coisas passavam na velocidade do carro e a câmera deu um batimento como se fosse um stop motion. E aí virou. Quase não tem edição. É um plano de sequência. Que legal. Curioso. Roda Asas, roda. A mão esquerda sobre a mão direita, a tua alma e a minha
Estamos de volta com o Domênico Lancelotti, diretamente de Lisboa. Bom, você falou com tanta gente que está aí em Lisboa, daqui a pouco dá para fazer uma... Daqui a pouco não, já dá para fazer uma comunidade de músicos brasileiros aí. Vai dar uns quantos, assim, mais ou menos? Quantas pessoas? Uns 40, Tem muita 50? gente aqui. Talvez. Muita gente mesmo. E Cada hora trabalhando. chega mais. Bom, além do aspecto político, né, que foi o seu caso, né, outros estão aí por uma questão de buscar em trabalho, tem um trabalho, uma perspectiva de trabalho, de tocar música Eu acho que brasileira. não. Eu acho que todos estão vindo para cá por conta do aspecto político mesmo. Pelo É? menos todos que eu mencionei. Assim, tem uns que tem... O caso do Ricardo, ele veio para cá antes porque ele é casado com uma portuguesa, tem filhos portugueses, né? Mas assim, aqui não é um lugar muito fácil para você viver de música também. Portugal é um país muito pequeno. Tem a vantagem de você estar inserido num contexto assim europeu, né? Uhum. Então você pode muito bem viajar, assim como a gente vai do Rio para São Paulo, do Rio para Recife, Salvador. Você vai assim com a mesma distância para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, né? Então isso é um dado positivo. Mas aqui, viver de música aqui é difícil, não é simples, não. A não ser como tem um mercado já específico para a Europa, né? O caso do Yamandu Costa, né? Ele tem um circuito já da Europa. Ele falou até que ele viajava muito para a Europa o tempo Muito. todo, e para ele também, além do aspecto político que ele citou aqui também, ele também é um aspecto prático mesmo, né? Dele poder estar aí fazendo, é um hub, né? Como dizem, ou melhor, é um centro, Sim. né? Que ele pode circular melhor na Europa, até quando vai para os Estados Unidos também. E aí, na volta, depois da pandemia, se tudo ocorrer bem, depois da vacina e tudo mais, você pretende continuar em Lisboa e fazendo shows, pensando em fazer, por exemplo, lançar o álbum Raio ao vivo, né? Tem uma Eu perspectiva? estou Pensa aí. em pleno lançamento. Estamos, sim, com perspectiva dos teatros voltarem e poder fazer esse show. Já tem o show todo ensaiado. Fizemos uma apresentação para a RTP, que é a televisão daqui de Portugal, e foi feita num teatro vazio, né? Por conta do Covid. Mas eles tinham esse fomento para a classe dos músicos. Então já fizemos uma apresentação para a RTP. Estamos com um show montado. Agora é só os teatros voltarem à ativa que a gente vai começar a tocar. Aí você vai apurar exatamente se há um mercado para poder trabalhar mais profundamente aí no mercado europeu, não é isso? Sim, Essa é a sim, com ideia. certeza. Aí você Essa não é a vai precisar ideia. fazer, você não vai precisar fazer mais delivery, aí você só vai fazer música, né? Talvez tenha que pelo menos Tô te trocar o dia da provocando, semana. tô te provocando. Você aí não vai precisar fazer mais e tal, porque aí já a música já vai entrar um troquinho, né? Você tem visto no Brasil as iniciativas aí de apoios em leis de incentivo, a Lei Aldir Blanc, que está ajudando emergencialmente muitos Sim, músicos tenho no visto. Brasil. É E como é verdade. que são os artistas, você já está há um tempo aí, os artistas portugueses também tiveram um trabalho assim de solidariedade com os outros músicos, com os trabalhadores da música, da cultura, Sim, sim, iluminador, essa turma toda que a gente chama a turma da graxa, né? Tem iniciativas sim. aí? Fale um pouquinho. Tem muitas iniciativas assim. Partem do governo, né? E partem também de alguns centros culturais, tipo o Gulbenkian. Tem as editoras também. Eles abriram assim editais para você comprovando que você não está trabalhando, qual foi seu último trabalho, qual a renda que você fazia e tal. Então tem várias fontes assim que eles podem, que eles ajudam. Tem Que é sim. que é uma boa, né? Também para nesse Fantástico. momento, porque não, né? Não se sabe, né? Que vai. A Lei Aldir Blanc segue, agora foi prorrogada, né? Que é importante para todo mundo aqui. E a gente, mas é emergencial, né? Depois não sei o que vai acontecer. Então é só para a palavra é correta, é emergencial mesmo. Então, né? Por tempo não se sabe quando. Provisório agora
vai continuar por um tempo, mas a gente não sabe, né, se... Muita gente passando necessidade, né, Domênico? Nem preciso te falar aqui no Brasil que você Sim, deve eu sei, eu tenho acompanhar. acompanhado, porque são meus amigos, né? Pois é. Com quem E eu gente, que eu e a trabalhei turma da muito. graxa aí passando necessidade maior ainda em função das dificuldades, né? Então, precisam de apoio e emergencial e também depois, né? Enfim, é complicado. Mas para mudar de Mas assunto, senão a gente fica meio deprimido falando desses assuntos assim. Eu fico, você não sei, mas muita gente fica, né? Vamos ouvir mais sim, é uma muito do. triste mesmo. É muito triste. Vamos ouvir o do Raio, o Vinho Velho e Margem do Céu. Queria que você falasse dessas duas canções, que a gente vai ouvir em dose dupla agora. Depois a gente vai encerrar com um clipe do Vai a Serpente. Fale um pouquinho de Vinho Velho e Margem do Céu. Vinho Velho é uma parceria com o Alberto Continentino e o Bruno de Lulo. Eu estava fazendo uma turnê com o Gilberto Gil, aqui pela Europa, e pintou a letra, eu fiz a letra. E a gente resolveu gravar durante a turnê. Então foi uma gravação peculiar, assim. Usava um tempo ali de uma passagem de som para gravar a bateria. Depois, no quarto de hotel do técnico de som, a gente foi gravar a voz. E o pessoal do naipe gravou num outro, na cidade seguinte. E assim foi. E qual foi a outra que você falou? Que a gente Na vai sequência, A Margem do Céu. Margem do Céu é uma parceria com o Bruno de Lulo também. Gravei no Rio de Janeiro, antes de eu vir para cá, com o Ben Gil e o Bruno de Lulo, no estúdio do Gil, lá na GG. E na época a gente estava frequentando muito a GG, porque estava ensaiando, né? A gente tinha acabado de gravar o Ok, Ok, Ok do Gil e estava ensaiando para a turnê. Então, numa dessas, cheguei lá, o Gil tinha compromissos, que o Gil chega sempre muito pontual, mas nesse dia ele tinha uns compromissos antes, então ficou lá um tempo livre, e aí a gente gravou essa base. Tanto essa quanto a da Serpente. Foi na mesma leva. Vai a Serpente, Hordas e Margem do Céu. E o Margem do Céu de quem que é? A sua com... Minha e Bruno de Lulo. E o Bruno de Lulo também. Então vamos ouvir Vinho Velho e Margem do Céu em dose dupla agora, para a gente curtir um pouquinho mais o álbum Raio. Roda! Você me pede para acreditar. Abre a cortina e deixa a dor entrar. Eu abro os olhos pra minha sombra olhar. Tenho que falar, vou lhe contar. Esse gesto seu vai me matar. Eu vou querer morrer, me renovar, pra poder te ter, pra poder crescer. Deixa a luz entrar lá, o amor reinar. Já junto com você, tudo por você, canto pra você. Você me pede para acreditar. Abre a cortina e deixa a dor entrar. Eu abro os olhos pra minha sombra olhar. Tenho que falar, vou lhe contar. Esse gesto seu vai me matar. Eu vou querer morrer, me renovar, pra poder te ter,
pra poder crescer. Deixa a luz entrar lá, o amor reinar já. Junto com você, tudo por você. Canto pra você. Risos, beijos, pelos, plumas, pele exposta. Toco a margem do céu, dou com a cara no azul. Toco a margem do céu. Meigos, meios, rosa, prosas sobrepostas. Toco a margem do céu, dou com a cara no azul. Toco a margem do céu. Toco a margem do céu, dou com a cara no azul. Toco a margem do céu, dou com a cara no azul. Toco a margem do céu, dou com a cara no azul. Toco a margem do céu, dou com a cara no azul. Toco a margem do céu. Estamos de volta com o Domênico Lancelotti, aí na reta final agora. A gente já falou de muitas coisas, passamos pela história do Domênico Lancelotti. Ele não tocou bateria aqui no programa, que eu fiquei muito triste, mas ele podia fazer um som de bateria, um violão, tá fazendo uma percussão na mão, mandar um delivery para nós aqui da comida orgânica que ele produz lá em Lisboa, também não é possível. Então a gente fica tudo na vontade aqui, né? Mas a gente falou já do Cine Privé, de Serra dos Órgãos, e estamos falando muito do Rai. A gente vai terminar com o Vai e a Serpente. Mas você não falou do selo que você está trabalhando aí em Portugal. Fale um pouquinho. Eu trabalho aqui com o selo chamado Arraial, que é um selo que surgiu agora por conta da quarentena. É um braço da Arruada. É um escritório que faz muitas coisas importantes aqui em Portugal, festivais de música. O Pedro Trigueiro, ele é o empresário da Malu Magalhães, Marcelo Camelo aqui. Eu conheci ele justamente gravando o disco da Malu Magalhães, logo que eu cheguei aqui em Lisboa. E aí ele resolveu me ajudar a fazer o lançamento desse disco por esse selo. E coincidiu de ser o primeiro disco, o primeiro lançamento desse selo, do Arraial. E o que me deixou muito feliz. Legal. E fundamental essa ajuda, né? Tem um apoio. E eles fazem também para todos os artistas, não só brasileiros, artistas da Europa toda, o Arraial, certo? Sim. É isso? Não, só para entender. Não, o Arraial, ele trabalha muito com artistas
também não são portugueses, mas que vivem aqui em Portugal. Ele era ligado ao Buraca Sound System, uma Ah, turma de tá. Angola que está aqui. Tem artistas angolanos também, É. portugueses e Você, brasileiros. é isso aí. A gente sempre fala aqui dos povos de língua portuguesa, quando a gente chega em Lisboa, encontra muito os africanos, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, enfim, todos esses países que tiveram de língua portuguesa, né? Se encontra aí muito em Lisboa. As comunidades também, muito forte. Cabo Verde tem aí o Beleza, né? Que é um centro aí do compositor cabo-verdiano e tal, né? E a gente encontra. Você acha que essa união dos povos de língua portuguesa na música se deu? Porque eu já vi alguns projetos interessantes, eu mesmo participei de um, né? O Martinho da Vila fez um projeto lá para trás, nós participamos de um projeto chamado Enlace, um projeto ligado aos povos de língua portuguesa, né? Você acha que existe uma relação assim Tem para você muita poder. relação. A música portuguesa é muito influenciada pela música brasileira, muito, né? Até mesmo o fado tem influência do Brasil. E o Brasil tem muita influência da música de Angola, né? Tem coisas assim da ancestralidade da música brasileira que vem de Angola, né? E Uhum. aqui há esse encontro de fato. Eu fiz outro dia um show com Totti Samed, é um músico extraordinário angolano, e ele estava me ensinando as nuances do samba, dos ritmos angolanos, e eu, com a cabeça de brasileiro, acho, isso é um samba de roda, isso é uma chula. Mas não. Mas não é. Mas E eu vou tentar acompanhar, ele fica com aquela cara aí, não é bem assim, mas tudo bem, funciona. É interessante. tem uma relação, e aí é possível você também, nos seus próximos trabalhos e no selo Arraial, aí, vocês seguirem com essa inter-relação aí dos povos de língua portuguesa, que aí em Portugal é mais fácil, né? Vocês estão aí, muitos brasileiros, né, e trabalhar. Por exemplo, a música cabo-verdiana também tem, como você falou, também tem uma Cabo ligação Verde, muito forte. exatamente. A Norda, a O Cabo Coladeira, Verde, não é? o Cabo Verde foi meio povoado por brasileiros, né? Pois Então é, tem muita influência do Brasil. O Cabo Verde tem mais a ver, a música do Cabo Verde, com o Brasil do que com o continente africano. É uma verdade. coisa específica ali na África. Então, É muito bonito. então, uma possibilidade depois de você lançar, claro, em shows aí o Raio, né? Lançar o Raio, eu estou gostando de falar, lançar o Raio aí em Portugal, depois, ó Raios, eu lembro assim, ó Raios. E aí você, depois do disco e tal, a possibilidade de estar com artistas dos povos de língua portuguesa aí, né? Os africanos, tudo, e aí sair outros projetos, né? É possível, né? Como se já está acontecendo isso, né? Nenhuma novidade, Sim. já está rolando esse tipo de coisa. Que legal, Domênico, isso é muito bom. Então, a gente vai, só para saber como é que a gente entra em contato com você, para saber mais informações do seu trabalho, qual o canal que você usa, qual é que é? Internet, Instagram? Eu tenho um Instagram, né, chamado Dominus Lancelius. Olha! Isso foi uma brincadeira que o Pedro Baby fez num show que a gente foi fazer com a Gal Costa no festival de jazz na Itália, que ele foi lá pegar os crachás e perguntaram como era o nome das pessoas da banda, e ele me chamava de Dominus. Então ele botou esse nome, Dominus Lancelius, e me deu o crachá escrito Dominus Lancelius, uma fotografia minha. Aí eu usei esse nome para o meu Instagram e ficou. Eu comecei no Legal. Dominus Instagram ali. Lancelius. Bacana, Então gostei. é esse meu Instagram, é Dominus Lancelius. É o lugar onde eu mais estou assim, na internet. Facebook eu vou de vez em quando, mas tem uma página Domênico Lancelotti Oficial. Legal. E tem a Arruada também, que quem tiver pode entrar em contato com ele. O selo e também contato do Arraial. Os 3 discos estão todos lá, o Cine Privé, Serra dos Órgãos, Raio, tá lá? Não, cada disco está num lugar. Arruada, Arraial está com esse disco novo, o Raio. Não, eu estou perguntando das digital. plataformas digitais, está tudo nas plataformas. As plataformas tem. Está um pouco confuso, porque meu primeiro disco solo, eu assinei Domênico. E então está numa outra, como se fosse outro artista.
Precisa juntar Então, tudo agora. Domênico Lancelotti tem o Raio, que é o último disco, tem o Serra dos Órgãos. Uhum. Aí Domênico mais 2 é um artista e Domênico do Cine Privé é outro. Então, tá tudo meio caótico. Mas você tem que dar uma organizada para a gente poder ver todo o seu trabalho, como a gente falou aqui no programa, desde as mulheres que dizem sim, mais 2, e o seu trabalho solo, juntar tudo para a gente poder curtir todo o seu trabalho, né? É isso aí. Mas é um trabalho que tem que ser feito aí. Além do, informações para o delivery da telefone, não precisa, né? Só para quem mora em Lisboa. É um Instagram do Dindom, para quem mora em Lisboa. Para quem mora em Lisboa, vamos entrar no Dindom e peça a sua comida, como sabe lá. Peça como. O que é o prato do dia hoje? Que a gente daqui a pouco vai almoçar aqui. O que é o prato do dia? Foi ontem. Ontem teve arroz com lentilha e quibe de verduras. Olha que delícia! Tô com fome já. Vamos terminar então com Vai a Serpente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa música que tem um visual também, um clipe para a gente encerrar tua participação aqui, agradecendo muito. Diga lá. Uma música, uma parceria minha com o Bruno de Lulo também. Ela fala do espírito que protege a floresta, que é o Xibu, que é a jiboia, é a força da jiboia, que é a força da transformação, é a força da energia vital, da Kundalini, né? Que os Vedas falam. E é essa música que a Ilana Paterman fez esse filme, ilustrando com aquarela esse movimento no corpo das mulheres, que vai para a dança ritual africana, que pode coincidir com o culto ao Xumaré, que também é uma serpente pluricolorida, e por aí vai. E esse toque é o toque indígena que tem no raio, né? No conceito inteiro do disco, né? Que a gente encerra com isso. Então, vai a serpente, a gente manda um abraço virtual para você, Domênico. Olha, um abraço. Dá aqui um abraço. Vamos dar um abraço virtual aqui. Isso. E aí depois a gente aguarda você, ou se a gente for para Lisboa te visitar, ou você vir para São Paulo aqui com algum show que a gente está esperando também. Tá bom? Sim. Abração. Tá bom. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Tá? Que é isso. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Abração. Vai a serpente na areia ver, na superfície da pedra ver, na correnteza do rio ver, na cachoeira de nuvem ver, de lá do alto da copa ver, de lá de dentro da toca ver, de lá da boca do mato ver. Vai a serpente na areia ver, vai a serpente na minha voz, vai a serpente na minha mão, vai a serpente na minha voz, vai a serpente na minha mão. A e a e a e, a e a e a e, a e a e a e, a e a e a e. Vai a serpente na areia ver, na superfície da pedra ver, na correnteza do rio ver, na cachoeira de nuvem ver, de lá do alto da copa ver, de lá de dentro da toca ver, de lá da boca do mato ver. Vai a serpente na areia ver, vai a serpente na minha voz, vai a serpente na minha mão, vai a serpente na minha voz, vai a serpente na minha mão. A e a e a e, a e a e a e, a e a e a e, a e a e a e. Vai a serpente na areia ver, na superfície da pedra ver, na correnteza do rio ver, na cachoeira de nuvem ver, de lá do alto da copa ver, de lá de dentro da toca ver, de lá da boca do mato ver.
vai a serpente na areia ver. Vai a serpente na minha voz, vai a serpente na minha mão, vai a serpente na minha voz, vai a serpente na minha mão. A, e, a, e, a, e.